Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil, período colonial, certo? Meu nome é Mariluz Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mariluz da Costa Pinheiro. Falarei do período colonial, que vai de 1530 a 1808. Falarei do início desse período, né? Então, iniciarei falando sobre a organização política da colônia, né? O que acontece é que, nesse início, Portugal estava sentindo a necessidade de vir para o Brasil para tomar posse, né, do território brasileiro. Mas para isso ele precisava fazer aqui no Brasil um sistema de governo que pudesse defender o Brasil militarmente. Mas ele não tinha recursos para isso, porque ele estava em crise, né? O comércio ali com as especiarias da Ásia, né, estava tendo dificuldades por causa da concorrência, né, dos holandeses, dos franceses, dos ingleses, dos espanhóis. E também, né, o Tratado de Tordesilhas estava ameaçado pelos franceses, mas Portugal, né, precisava vir. Então, para isso, o rei, né, tomou uma decisão. Em 1534, ele decidiu, né, criar um sistema de capitanias hereditárias, certo? Que ele já tinha uma certa experiência, né, satisfatória, tá? Com isso, relativamente satisfatória, né, na ilha de Açores e Madeira, tá? E aí ele acreditava que aqui no Brasil ele podia instalar esse sistema. E aí ele dividiu, né, o território brasileiro, a parte dele, né, em capitanias. Vamos ver aqui, olha, como ficou. Ó, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, Santana e tem essa aqui, capitania da ilha de São João e Fernando de Noronha. Aqui, né, do Tratado de Tordesilhas, linha, né, que é de Portugal, aqui é da Espanha. Então, o governo português acreditava que essa seria uma maneira, né, de povoar o território brasileiro, né, porque os custos seriam da responsabilidade dos donatários. Se não desse certo, o rei lá de Portugal ia ter um prejuízo, assim que ele entendia, né? E aí ele começou, né, a fazer esse tipo de sistema. E era hereditário porque passava de pai para filho, né? Com a morte, né, do donatário, o filho mais velho que tomava posse. E esse sistema de governo ele não era centralizado. Os donatários eles tinham poder quase absoluto, só não era absoluto porque as terras eram do rei, né? E eles tinham que dever obediência também ao rei, certo? Mas eles podiam ali, né, mandar à vontade. Muitas coisas ali eles tinham autoridade, né, sobre aquelas terras. E tinha dois documentos, né? Que era a carta de doação, né? Que ali vinha, né, escrito que o rei, né, estava doando ao donatário, né? As capitanias. E também, né, a foral, que mostrava direitos e deveres do donatário e os direitos do rei. Porque o rei só tinha direitos, né? Não tinha nenhum dever. E o que eram, né, esses direitos, né, do donatário? Então ele tinha o direito de fundar vilas, tá? Aplicar as leis, né? Cobrar impostos, fazer a transferência, né, das capitanias para os seus herdeiros, tá? E também doar sesmarias. As sesmarias elas eram grandes lotes de terra, grandes áreas de terra, né, que pertenciam à metrópole e que, né, o donatário deveria, né, doar para pessoas que fossem cultivar, né, aquelas terras. E também, né, o donatário ele tinha, né, direitos, os direitos, quer dizer, deveres, né? Falei do direito, agora os deveres. Os deveres dele era defender e colonizar o território com recursos próprios, tá? E também, né, ele tinha, né, o dever, né, de manter a fé cristã, tá, nas capitanias ali na colônia, tá? E o rei, qual era o direito do rei? O rei ele tinha o direito do monopólio sobre o comércio da colônia, né, e da exploração do pau-brasil, tá, de pedras preciosas, tá, de tabaco e de sal. Tá? E também tinha o direito, né, de cunhar moedas que circulasse ali a colônia. Essas capitanias hereditárias, elas, a maioria não deu certo, né? Por quê? Quais foram as causas que as capitanias não prosperaram? Primeira causa foi por falta de recursos. Eles não tinham recursos suficientes para desenvolver as capitanias.
tá? Inclusive, muitos deles nem vieram para o Brasil para desenvolver essas capitanias. E também elas ficavam muito longe da metrópole. E também ficavam muito longe uma das outras, tá? E muito ataque de índios. Os índios começavam a atacar ali, né, na disputa pelo território, porque eles se sentiam ameaçados, invadidos, né, nas suas áreas, e começava aquela guerra entre os índios, né, e os donatários, tá? Mas duas deram certo, que foi de São Vicente e Pernambuco. Elas deram certo, né, porque os donatários conseguiam investir ali recursos próprios, né, e também a ajuda do governo português, porque o governo português ele tinha interesse, né, em desenvolver, né, a produção açucareira. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português decide criar o governo geral, que vai até 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O governo geral tem por objetivo centralizar o poder político na colônia. E com isso, né, ele tira uma parte do poder dos donatários, né, que passa para as mãos, né, dos governadores gerais. Mas os donatários não gostam de obedecer muito o governador geral, né, que passa a ter, né, o governador geral passa a ter o poder sobre o Brasil, né. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele governou de 1549 a 1553. Quando ele veio para o Brasil, ele trouxe centenas de colonos. Também trouxe padres jesuítas, né, chefiados por Manuel da Nóbrega. E um ano antes, né, de Tomé de Souza vir para o Brasil, ele recebeu do governo de Portugal leis para o Brasil, né, que se chamou o Regimento de 1548, né, que ditava princípios que os governadores gerais deveriam seguir, né? Dentro desses princípios, eles deveriam encontrar ouro, tá, no interior do Brasil, combater tribos que fossem contrárias à dominação portuguesa. Eles também deveriam ajudar, né, os donatários do que fosse preciso, deveriam incentivar a catequese, ou seja, a conversão dos índios ao cristianismo, e deveriam dar leis e regras, né, os deveres dos colonos para a defesa da terra. E quem auxiliava, né, os governadores gerais, né, era o provedor-mor, né, que era vamos dizer assim, um gestor financeiro, né? Ele era o tesoureiro, né, aquele que administrava o dinheiro da colônia, né? Tinha também o ouvidor-mor, que era um juiz responsável pela justiça, e tinha também, né, o capitão-mor da costa, ele era responsável, né, pela defesa da terra, né? Ele era um militar responsável pela defesa da terra. O primeiro governador-geral iniciou sua administração na capitania da Baía de Todos os Santos, que se transformou em sede do governo geral. Na Bahia, Tomé de Souza fundou Salvador, primeira cidade do Brasil, o primeiro colégio e o primeiro bispado. Promoveu o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, criação de gado, e mandou vir de Portugal algumas moças órfãs para casar e constituir famílias católicas no Brasil. Então, o segundo governador geral foi Duarte da Costa. Ele governou de 1553 a 1558. Ele também trouxe muitos colonos de Portugal para o Brasil, também muitos padres jesuítas, dentre eles José de Anchieta. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, eles fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, né, que deu origem à cidade de São Paulo. O Duarte da Costa, ele ficou assim famoso, né, porque ele teve muitas brigas, tá? Dentre eles, ele brigou com Dom Pedro Fernandes Sardinha, né? Porque Dom Pedro Fernandes Sardinha dizia que ele estava roubando as terras dos índios e dando para os colonos. Mas vejam bem, qual era o objetivo da missão, né, dos portugueses quando eles vieram para cá? As leis que eles deveriam seguir. Não era catequizar, né, os índios. A catequese é uma maneira de amenizar, né, essa relação dos índios com os colonos portugueses, né, com os governadores gerais, com donatários. Era uma maneira de amenizar. Mas, né, porque os índios tinham a religião deles, eles tinham a crença deles, então ele teria que mudar, né, de crença para se adequar, né, se converter à catequese, né, ao cristianismo. Então, isso aí, o objetivo, né, dos padres era justamente esse, pegar as terras, né, dos índios. Tanto que uma das regras era, né, combater todos aqueles, né, aquelas tribos que não aceitavam a dominação portuguesa.
Então, o que acontece é que esse padre, né, que se chama Dom Pero Fernandes Sardinha, na verdade, ele estava entrando em conflito com próprias leis de lá, né, do Portugal, né, porque ele não queria, então, que as terras passassem para os colonos portugueses, né. Eles queriam que a terra ficasse com os índios. Pode ter sido isso, né, que tenha acontecido. Por isso que Duarte da Costa tinha conflitos com esse bispo, né. Mas o que eu observei aqui também, né, segundo alguns livros de história, é que esses franceses também que chegavam, né, no Rio de Janeiro, esses franceses, eles vinham, né, de movimentos contrários à Igreja Católica. Tá? Eles vinham de movimentos protestantes. Vocês lembram do vídeo que eu falei sobre história geral, né, contando a história, parte, né, da reforma e da contra-reforma, que a igreja atacou, né, muitas pessoas que iam contra a igreja, que pensavam diferente, né, que era aqueles que faziam a reforma e a igreja fez a contra-reforma. Então a Igreja Católica fez uma perseguição ferrenha contra aqueles que eram contra, né, o ensino da igreja, ou pensavam diferente, como eu falei. Então foram esses, né, que se sentiam perseguidos, esses protestantes que se sentiam perseguidos pela Igreja Católica, né, que estavam vindo para o Brasil, né, e eles estavam se estabelecendo no Rio de Janeiro. Né? Então eles fundaram uma colônia, né, a colônia da França Antártida, né, e isso aí, segundo a história, né, fez com que o Duarte da Costa fosse considerado um governador que não teve muita responsabilidade, assim, ele não teve muita competência para administrar, né? Porque ele não expulsou esses franceses dali do Rio de Janeiro. E esses franceses tinham o apoio dos índios tamoios, né? Eles estavam tendo o apoio dos tamoios para colonizar o Brasil. Então, foi essa a questão, né? Então, olhando do ponto de vista, né, da religião, tá? Já que os portugueses, quando vinham para o Brasil, traziam religiosos, né? Sempre traziam lá os padres. Então, quando os franceses vieram, eles trouxeram, né, os protestantes. Então, do ponto de vista religioso, né, o Duarte da Costa, acho que ele foi um pouco equilibrado aí em deixar os franceses habitarem aqui o Brasil, né? Fundarem suas colônias aqui no Brasil. Até mesmo porque eles tinham o apoio dos índios, né? Então, se eles tinham apoio dos índios é porque eles tinham um bom relacionamento com os índios, né? Os franceses. Já os portugueses não tinham esse bom relacionamento com os índios, né? Então, do ponto de vista, o Duarte da Costa não chegou a fazer um governo tão ruim assim, não. Eu acho que tá mais de acordo com o governo do Brasil, que o brasileiro acredita, né? Que os protestantes, né, acreditam que seja o correto. O terceiro governador geral foi Mendes Sá. Ele governou de 1558 a 1572. Tá? Ele teve um governo, né, diferente do governo de Duarte da Costa, porque o Mendes Sá ele expulsou, né, os franceses do Rio de Janeiro. Tá? E também, né, ele procurou catequizar os índios, forçar os índios, né, a se instalarem em missões jesuíticas. Tá? E junto com o primo dele, né, o Estácio de Sá, em 1565, eles fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Mendes Sá, ele também procurou apaziguar a luta, né, as brigas entre os colonos e os jesuítas. E ele procurou fazer um governo, né, moralista, né, que evitava, né, que combatia os vícios, o jogo, a vadiagem. A divisão do Brasil em dois governos. Após a morte de Mendes Sá, em 1572, Portugal dividiu o Brasil em dois governos. Governo do Norte, com capital em Salvador, Governo do Sul, com capital no Rio de Janeiro. O rei de Portugal entendia que um único governador-geral não tinha condições de governar uma região tão vasta como o Brasil. O governo português, interessado em ocupar o norte da colônia e melhorar a administração do sul, resolveu então fazer essa divisão. Em 1621, o Brasil foi novamente dividido em duas grandes regiões administrativas: Estado do Maranhão, do atual estado do Pará ao Ceará, com capital em São Luís. Mais tarde, esse estado passou a chamar-se Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém. Estado do Brasil, do atual Rio Grande do Norte a Santa Catarina, com capital em Salvador. Em 1763, a capital do estado do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro.
Essa nova divisão durou até 1774. Então, embora o governo geral tenha sido criado para centralizar o poder político na colônia, mas os governadores gerais, eles não conseguiam impor sua autoridade sobre os senhores de engenho. Esses senhores de engenhos, eles eram donos de escravos e de terra, as senhorias. Essas senhorias eram doadas, né, pelo rei de Portugal. Então, para governar, né, ali todos os interesses dos senhores de engenho, foi criada a Câmara Municipal. Essa Câmara Municipal era que decidia sobre salários, impostos, se eles deveriam ou não entrar em conflito com os índios. E também era escolhido, eram eleitos vereadores, tá, para tratar dos interesses dos senhores de engenho. Esses vereadores, eles eram escolhidos dentre os homens bons. Os homens bons eram qualquer pessoa que tinha projeção social, tá? E suas riquezas eram provenientes de exploração dos escravos negros e índios, tá? Então, quem eram esses homens bons, né? Eles eram proprietários de terras e também alguns padres, certo? Então, portanto, né, a vida social, política e econômica era comandada, tá, pelos senhores de engenho no tempo da colônia. Eles que eram os verdadeiros comandantes ali, né, do período colonial. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu falei sobre, né, a formação política, né, do Brasil no tempo colonial. No próximo vídeo falarei sobre a formação econômica, né, Brasil colônia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários, não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima.